Que a paz do Senhor Jesus Cristo possa estar inundando os nossos corações e a nossa alma. Hoje nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 13. Nós vamos ler do 6 ao 9. Diz assim a palavra de Deus. E Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Essa parábola simboliza uma oportunidade de se arrepender e se achegar ao coração do Pai. Já tinha passado por juízos antes e agora estava rejeitando o Messias. Estou falando de Israel. Israel passou por muitos juízes. Foi parar no cativeiro do Egito, foi parar no cativeiro da Babilônia. Nossa, Israel passou por muitas situações de dor, de dificuldade, mas que eram juízos. E agora, naquele momento ali que Jesus veio ao mundo, estava rejeitando o Messias, que era tão esperado. Estava rejeitando Jesus porque queriam um rei político e não um rei santo que se ocupava com a salvação dos seus ouvintes. Jesus ensinou de diversas vezes e de muitas maneiras que o reino dele não era desse mundo. Mas os religiosos da época não aceitavam isso e perseguiram Jesus até a morte. Há muitos religiosos hoje que não conseguem entender essa verdade. Há muitos religiosos hoje que procuram o poder econômico, financeiro, o poder político, o poder social, não entendendo que nossa busca tem que ser pelo poder do Espírito Santo de Deus, para podermos libertar vidas, para podermos pregar o Evangelho, para que vidas sejam salvas. Nos deu poder para expulsarmos demônios, nos deu poder para salvação de muitos, nos deu poder para sermos luz para aqueles que estão em trevas. Há muitos religiosos hoje buscando ter armas que matam, esquecendo que a única arma que o cristão tem que ter é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, essa parábola é um aviso para que Israel se arrependesse e desse frutos para o reino de Deus. Mas é uma advertência para nós também, para que nós também nos arrependamos e para que possamos dar frutos para o reino de Deus. Por 3 anos, Jesus testemunhou do seu amor, da sua bondade, do seu poder, dos seus sinais e maravilhas, demonstrando que era o Cristo. Mas os religiosos não aceitavam e não se convenciam de uma verdade óbvia, de uma verdade que estava na frente dos olhos de todos eles. E com o pedido do homem que cuidava da figueira, voltando à parábola,
a graça de Deus e a chance de arrependimento são estendidos. Deus sempre estende tempo para nos arrependermos. Ele sempre deseja que sejamos salvos através do arrependimento. Jesus veio para salvar o mundo. Jesus veio para falar de salvação, para falar de vida, para curar enfermos, libertar cativos, expulsar demônios. Jesus veio para nos ensinar a nos relacionarmos com Ele. Então, essa parábola, Jesus adorava falar por parábolas, ela nos ensina muito. O Dr. Russell Shedd, um grande homem de Deus, mestre na palavra, diz o seguinte a respeito dessa parábola: Deus exige fruto e não folhas, vida e não palavras. A demora no juízo não significa indiferença, mas longanimidade e esperança do fruto de arrependimento. Cedo ou tarde, a lâmina do machado cairá sobre a raiz da vida inútil em que faltou o enxerto da nova vida em Cristo. Fecha aspas. Então, o doutor Russell Shedd, ele nos dá uma interpretação muito, muito maravilhosa. A gente pode esquecer que não vai haver juízo, mas vai haver, apesar de a gente poder achar que está demorando. Mas nós temos que gerar para o reino de Deus fruto de arrependimento, fruto de justiça. Nós temos que dar o testemunho que o Espírito Santo habita em nós, nós demonstrando e expressando o fruto do Espírito Santo. Qual é o fruto do Espírito Santo? Amor, alegria, paz, longanimidade, que significa paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas 9 virtudes compõem o fruto do Espírito Santo, e nós que temos o Espírito Santo, porque quem confessa Jesus como Senhor tem o Espírito Santo habitando no coração. Nós temos que expressar essas 9 virtudes. Não podemos ser estéreis, não podemos enterrar talentos. Nós temos que produzir frutos para o reino de Deus. Ser estéril não se coaduna com a vontade de Deus. Ele quer que seus filhos gerem frutos. Frutos de amor, frutos de bondade. Se precisamos de mais adubos e fertilizantes, podemos pedir a Deus, que com certeza nos dará. Nós temos que nos dispor, temos que clamar: Senhor, eu não estou produzindo frutos para o teu reino, o que eu faço? Me ajuda, me ensina, me capacita. Mas isso vai fazer aquele que se fixar em Jesus. Nós temos que fixar os nossos olhos na graça e no amor de Deus, e assim gerarmos frutos, para não termos que experimentar o juízo de Deus. Porque Deus é amor, não há dúvida disso. Mas também Ele é o justo juiz e quer nos levar ao arrependimento através do mover do Espírito Santo. Então, em inúmeras passagens bíblicas, eu li apenas uma, essa parábola, mas há diversas passagens, inclusive João 15, falando sobre o fruto. Nós temos que dar frutos para o reino de Deus, que nós temos que dar fruto de arrependimento, que o mundo tem que ver em nós essas 9 virtudes, tem que ver em nós amor, tem que ver em nós uma paz que excede todo entendimento. Vamos gerar frutos, não vamos ser estéreis. Pessoa estéril é uma pessoa seca,
uma pessoa amarga, ainda que tenha aparência exuberante ou aparência de alegria, mas é seca, porque não está gerando frutos. Então, meus queridos e minhas queridas, minha oração por mim e por você é que jamais sejamos estéreis para não experimentarmos o juízo do justo juiz. Minha oração por mim e por você é que possamos gerar frutos de arrependimento, frutos de justiça e o fruto do Espírito Santo, para experimentarmos a beleza de sermos inseridos num reino eterno e inabalável. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.